Sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada do programa Ecos da Amazônia. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a agenda ESG e vamos entender qual é a relação dessa agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas vem cá, me conta, você sabe o que significa a sigla ESG? A gente está fazendo uma pesquisa para saber se as pessoas sabem o que é ESG. Não, senhora. ESG não. Não? ESG eu não moro aqui. Não. Se pegou pesado. Peguei pesado? Pesado. Não sabe, não faz ideia. Não é ideia. Não tem noção do que seja? Nenhuma. Mas o senhor não sabe o que é? Eu moro lá em São Paulo. Mas o senhor não sabe o que é ESG? ESG, estudo. Se eu te dissesse assim, ei, vai pegar o ESG, o que você faria? Não faço ideia. Não sei não, querida, desculpe. Não sei. E a senhora? Também não. SG? Não. Sabe não? Não. O que significa? O significado de ESG é empresas que têm cuidado com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança dentro ali do local de trabalho. ESG. Entendeu? Muito obrigado, muito obrigado. No programa de hoje vamos conversar com a Chief Governance Officer da Navegam, Michele Guimarães, um especialista em ESG, e o Instituto Soca, que através de eventos incentiva a implementação da agenda em várias empresas. ESG é a abreviação de Environmental, Social and Governance, que é utilizada para mensurar práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. O termo tem se destacado no mercado cada vez mais. Para se ter dimensão, de acordo com um levantamento realizado pela Bloomberg, atualmente o mercado ESG está estimado globalmente em mais de 30 trilhões de dólares. Até 2025, espera-se que movimente cerca de 53 trilhões. Gente, estou aqui pesquisando um pouquinho sobre o investimento no mundo do ESG. Existe uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Essa pesquisa diz que as empresas que adotaram essas estratégias de ESG em 2021 alcançaram um aumento nos seus ativos de 32%. O valor chegou a um recorde de mais de 8 trilhões de reais. E a tendência é crescer ainda mais. No Brasil, os números ainda são baixos, mas vem crescendo. Segundo a Ambima, em 2020, havia cerca de 700 milhões de reais em fundos ESG, quase 3 vezes mais do que no ano anterior, ou seja, em 2019. Então a gente já consegue perceber que é algo que no Brasil não é tão abordado, mas que já começa a ter um crescimento significativo. ESG. Muitas pessoas falam sobre o termo, mas poucas realmente entendem de fato o que é. E você, tá por dentro ou tá por fora? ESG é um termo em inglês que significa Environmental, Social and Governance, que em português fica meio ambiente, social e governança. O termo foi criado em 2004 pela Organização Mundial Pacto Global, que visa entender como as empresas podem ser melhores para o mundo, ao invés de serem apenas melhores do mundo. A questão do ESG é que está sendo falado no mundo inteiro, em que as empresas precisam estar preocupadas com ambiente, né, social, quer dizer, não é possível mais ganhar dinheiro somente por ganhar dinheiro. Precisa retornar à sociedade e, finalmente, a questão da governança, né, de todo toda a estrutura organizacional precisa estar sob a ótica de governança. Então, o I de environmental, meio ambiente, já era muito discutido
e ficava limitado apenas nele. Como a empresa impacta o meio ambiente, como ela pode reduzir esses impactos, como ela pode poluir menos, como ela pode ser mais sustentável. Essas são algumas vertentes quando a gente fala do I de meio ambiente. O conteúdo que nós trabalhamos é justamente não valorizando, né, mas dizendo que o ator principal nesse processo de preservar a Amazônia são as pessoas, né, o povo da Amazônia. Então, como o Instituto Soca e agora o Hub ODS Amazonas, nós fazemos essa ponte, trazendo então principalmente as empresas e a sociedade, ou né, a academia, justamente para debater e discutir as responsabilidades, né, em relação às questões da sustentabilidade. Então, nós aplicamos, né, os conceitos de governança social e ambiental através, né, de conteúdos como Carta da Terra, né, e principalmente disseminando, né, o conceito das ODSs para que a aplicação, né, do ESG seja viável não só para as empresas, mas também para os colaboradores, sua família, né, e toda a sociedade. A sigla ESG no Brasil se tornou um assunto recorrente em 2020. Falava-se cada vez mais em uma preocupação com fatores ambientais e alguns temas já se tornavam tendências como investidores, fundos ESG e melhores práticas de governança corporativa. Em uma pesquisa realizada com membros da Rede Brasil do Pacto Global, 72% dos participantes afirmavam já conhecer sobre o assunto em 2020. E no início da pandemia, o Brasil já contava com 700 milhões investidos em fundo ESG, o triplo se comparado ao ano de 2019. Em 2021, segundo uma pesquisa realizada pela Ambima, no cenário corporativo, 84% dos gestores se mostravam interessados em aplicar o ESG nas práticas internas e externas. E fundos que investem em empresas com preocupação social, ambiental e de governança já ultrapassaram 1 bilhão. E essas foram as curiosidades de hoje. Nos vemos na próxima. Já partindo para o S de social, a empresa não pode apenas ficar preocupada em fazer caridade, fazer ações sociais. Não. O pilar social, a empresa tem que entender como a sua integração com os seus stakeholders, que significa todas as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo daquela empresa, são tratadas. Essas pessoas têm a sua diversidade defendida, seus direitos humanos, seus direitos trabalhistas, sua integridade como um todo. Isso é olhar para o pilar social. E o G de governança defende que as empresas sejam éticas e transparentes. Empresas que estejam com as suas obrigações fiscais em dia, longe de corrupção, empresas que tenham a sua administração muito bem esclarecida, principalmente as que têm capital aberto na Bolsa de Valores, empresas que possam realmente dar credibilidade à sua administração. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui adotando o meu espírito pesquisadora para explicar para vocês um pouquinho da relação entre o ESG e os ODS. Pesquisas feitas pela Forbes mostram que não existe uma ligação direta entre ESG e ODS, mas as empresas que adotam os ODS estão mais inclinadas a adotarem o ESG. Mas, Gabi, durante essa temporada a gente falou bastante sobre ODS, cuidado com o meio ambiente, e ESG também cuida do meio ambiente, tem essa preocupação. Vocês entendem como as duas agendas têm uma relação? Porém, as empresas precisam adotar essas agendas de forma complementar e não automática. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que mostra que 83% das empresas no mundo possuem processos de integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso quer dizer que elas estão mais inclinadas a estarem dentro do ESG. Entenderam? 4 pilares para resolver a LGPD. Primeiro é a questão da estratégia. A empresa precisa querer resolver o problema de LGPD. A segunda é o que a gente chama de cybersecurity. Isso é normal. Quando a gente fala de lei de proteção, as pessoas já sabem disso.
E terceiro, que é a questão que é muito difícil de tratar, que é governança de dados. Então, a LGPD, para resolver isso, precisa ter governança de dados e, como é lei, evidentemente, que é a parte jurídica. Lógico que nesse meio de caminho, muitas empresas praticam, infelizmente, o que a gente chama de greenwashing, que são disfarces, camuflagens, para dizer que estão realmente aderindo às práticas de ESG. Não podemos cair nessa armadilha. Então, tem muito consumidor que já está consciente sobre aquilo que consome. Se aquela empresa realmente tem valores direcionados para o ESG ou se é só para inglês ver. Então, preste atenção às empresas que hoje você está consumindo produtos. Será que ela realmente está tentando melhorar para o mundo ou então só está fazendo aquela maquiagem? E por último, já há sim uma certa regulamentação acontecendo no mundo do ESG. Tem uma certificação que mede se você tem muitas práticas ou poucas práticas, que é feita pelo Sistema B. É uma organização vinda dos Estados Unidos que atesta às empresas que estão realmente aderindo a todos os pilares que o ESG procura. E aí, gostou de entender melhor sobre o assunto? Espero que o conteúdo tenha te ajudado e aproveite para pensar, você como consumidor, qual é o seu papel para melhorar as práticas de ESG no mundo? Foi o último episódio dessa temporada do programa Ecos da Amazônia. Eu te espero na temporada que vem, hein? Se você quiser matar a saudade do nosso programa, segue as redes sociais da Fundação Rede Amazônica, @Fundação Rede AM. Lá você confere os bastidores desse programa e muito, muito mais. Obrigada pela sua companhia nessa temporada. Eu amei te ver aí do outro lado acompanhando a gente. Beijo, até a próxima!